Fala nação, Sérgio Souza aqui na área, no seu Esquadrão Raiz, com notícias do Bahia e o que eu acredito, né, a análise que eu tenho sobre o jogo de ontem contra o Vasco, tá? Então, sem muita enrolação, nós vamos logo para as notícias e eu já aproveito para poder pedir a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente o que é que vocês estão achando desses vídeos. Claro que eu trago aqui com o maior carinho pelo nosso Bahia e por vocês, né? Porque assim como eu, ama esse time e busca sempre notícias sobre o nosso esquadrão. Então vamos mostrar aqui algumas coisas que eu separei para vocês. Primeiro esse vídeo aqui que tá no X do Esporte Clube Bahia, né? Eu achei interessante e quis trazer para vocês. Uma fatiada, vamos ver como é que ela fica Sou numa ruim fatiada. na fatiada. Fatiou. Esse lance foi absurdo, viu? Juba ali não jogou bem o início da partida, errou muito, estava meio que displicente, mas você vê que quando se tem peças no elenco que podem fazer a diferença, eles precisam somente de um lance e conseguem mudar totalmente o jogo, e foi isso que aconteceu. Essa cobrança de escanteio de Everton Ribeiro é uma obra de arte, e você vê que o lance tem vários pontos que devemos nos atentar. Claro que eu não estou mostrando por conta de direitos autorais, mas se a gente analisar esse lance do gol, vamos ver peças do Bahia fazendo bloqueios estratégicos dentro da área, fazendo com que haja o espaço justamente para que aquele chute chegue até o alvo, que é o gol. E não teve esperança nenhuma para o goleiro. O goleiro ele não iria conseguir chegar nessa bola. Você vê que o ataque do Bahia estava todo ali na pequena área e gerando um espaço muito grande para poder os jogadores que ficam na sobra entrarem e chutarem para o gol. Além do Juba, tinha Kik, que estava mais atrás, com grande chance também de receber essa bola e fazer um gol. Então foi uma obra de arte. O jogo do Bahia, como todos podem ver, não foi um jogo meio que sofrido realmente. O Bahia ele não conseguiu encontrar seu estilo de jogo. O gramado estava pesado com a chuva, nós entendemos isso. Algumas peças do Bahia estavam muito aquém do que realmente costuma render. Acevedo muito abaixo. Acevedo errando botes, errando passes. Além de Acevedo, Canu não estava bem no jogo. Inclusive no momento que ele sofre a lesão, que a gente não sabe o que é ainda, mas está preocupando, ele pisa, ele fura naquela bola ali e quase que poderia sobrar para um jogador do Vasco e fazer o gol. O Bahia, além disso, foi muito competitivo. Foi muito competitivo porque ele estava correndo atrás sempre para não deixar espaços. Embora houvesse muitos espaços, o Bahia ele conseguiu ainda assim se defender muito bem. Claro que o Vasco ele não foi um time primoroso na questão de chutes ao alvo. Se você ver, vai ter lá, sei lá, 26, 27 chutes do Vasco, enquanto que 8 somente foram no gol, né? Na área do gol. Então mostra que não tinha tanta precisão. E o Bahia, desses aí, 4 escanteios, de um escanteio nasceu o gol, né? Não chutou tanto como o Vasco. Se eu não me engano, foram 7 chutes. Eu não lembro aqui agora a estatística. Mas
Eu vou trazer aqui também um vídeo de Rogério Ceni para mostrar o que ele achou do jogo. Eu gosto muito. Ele falando aqui, se eu não me engano, de Kike Oliveira, né? Que fez uma grande partida ontem. Dessa jogada, né? O Charles trabalha muito bola parada com eles. Para o jogo de hoje não era uma jogada. Tá falando do gol, né? Ele foi questionado se esse lance era ensaiado e se foi para aquele jogo. Aí ele tá informando que o Charles trabalha muito a bola, essas cobranças ensaiadas, e que não foi para esse jogo, mas estava ali dentro do escopo, do portfólio dos treinamentos do Bahia. Está programada, para ser honesto. Ela é uma jogada que já foi feita outras vezes em outros jogos, onde a gente observava sempre esse vazio na entrada da área de adversários. Hoje foi uma iniciativa própria deles, e a batida boa, o Juba percebendo o espaço, entrou, bateu já de dentro, na marca do pênalti, quase ali, não sei. Nem bateu da maneira como a gente treina, que é aquela bola deitando o corpo para bater, mas entrou chapando e fez o gol. A inteligência também deles, né? Já tinha sido batido 2 bolas de primeiro pau, e o Vasco, uma acho que o Léo que tinha tirado, a outra a defesa tinha tirado, e o Everton executa essa cobrança para o Juba. Memória de treinamento para outros jogos, não foi para esse jogo não. Poderíamos ganhar o mérito e tudo, mas é muito mérito deles. Melhor ser honesto do que qualquer outra coisa. Tá aí o vídeo de Rogério Ceni falando sobre o gol. Além disso, temos que trazer à tona, né, que em um lance que um jogador do Vasco, ele leva o cotovelo em Caio Alexandre, né? Poderia ser expulso, não foi, recebeu somente um cartão amarelo. Eu tenho que bater nisso aqui. O VAR, ele tinha que chamar a atenção quanto a isso, não houve. Lembramos que na última partida contra o Fluminense, o VAR, depois de quase 3, 4 minutos, sei lá, chamou o juiz para poder expulsar o menino Del. E por que a regra não é tida para todos os times? Entende? Essas coisas é muito ruim. Fora também a questão de o que eu tenho percebido nos últimos jogos. Bahia, quando ele está ganhando ou empatando, sei lá, a gente pode perceber isso no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Fluminense, em que o Bahia estava pontuando, o juiz dá acréscimos absurdos, deu 9 minutos ontem, depois mais 2, tá? Beleza. Teve lances que foram postergando, mas a gente não vê isso em outras partidas. Eu vejo meio que dando assim a lei do acréscimo para tentar ajudar o oponente, né? Mas é só um ponto que eu tenho percebido e tem me incomodado, essa questão. A arbitragem parando por tudo. Eu vejo que outra coisa, muitos lances de falta contra o Bahia, enquanto que faltas da mesma forma, no mesmo sentido, para o oponente não é marcado. Então tá muito gritante essa diferença de atuação, né? Outra coisa que eu tenho que mostrar aqui para vocês, notícias que foram transmitidas agora há pouco, né? De lá do GE, é o Éder Traschini, onde fala que o São Paulo encaminha empréstimo para o meia Cauli do Bahia. O São Paulo está próximo de acertar a contratação do meia Cauli do Bahia. O GE apurou que o jogador de 30 anos deve chegar por empréstimo até o fim da atual temporada. O tricolor retornou conversas pelo atleta após as primeiras tentativas frustradas e encontrou um novo cenário. No início do ano, o Bahia chegou a recusar uma oferta do São Paulo. Nós podemos ver, né, que a situação de Cauli é preocupante realmente. Ele não tem sido relacionado, ele sequer vem sido mostrado nos treinamentos do Bahia, e isso já mostra, né, que
o Bahia ele não tem mais interesse em Cauli para essa temporada. Nós tivemos essa primeira tentativa do São Paulo, o Bahia não gostou do que foi tentado ou proposto pelo São Paulo, mas agora retornou às conversas, trazendo algumas, algumas características que agradava ao Bahia. Podemos ver aqui, eu vou trazer para vocês o que Pedro Centro-Sé apurou hoje, né? Ele mostrou. Bahia vai receber 500 mil euros pelo empréstimo de Cauli junto ao São Paulo. Caso o Meia dispute 25 jogos pelo tricolor paulista, o São Paulo obrigatoriamente paga 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Uma segunda meta pode render mais de 600 mil euros para o Bahia. Ou seja, o Bahia ele pode receber em torno de 18 milhões de reais por Cauli, ainda nessa tratativa com o São Paulo. Lembrando que o Bahia, através desse mercado da bola em que ele cedeu, né, Rezende e negociou Rezende, negociou Kaique com o Internacional, só aí já foram 12 milhões. Aí ainda tem Matheus Bahia, que está em tratativas com o Internacional também, que a gente ainda não sabe o valor que vai ser fechado, mas é um bom valor que vem para o cofre do Bahia, fora a questão de corte no orçamento, né? Vamos dizer assim, vou chamar de corte, mas ele deixa de pagar os valores que são pagos por Cauli e por Kaique e por Rezende, e assim ele pode chegar no mercado e tentar trazer peças para compor o elenco, né, para poder substituir essas peças e trazer um mais poderio, vamos dizer assim, para o elenco. Ainda sobre o jogo de ontem, a gente precisa de peças de mais porte físico para correr mais a bola. A gente vê que o Vasco ele não estava não estava com o melhor futebol, mas estava ganhando muito na raça, impondo o seu jogo físico. Por mais que Kike Oliveira e Roman Gomes tenham essas características, Everaldo, quando entrou, conseguiu correr atrás, disputar bolas. Isso fez com que o Bahia meio que controlasse um pouquinho naquele momento ali, mas o Bahia ainda assim sofre muito contra times que têm posição física, e precisamos de peças de qualidade, claro, mas que também tem esse tipo de característica. E isso ficou muito visível ontem, né? A gente, mesmo ganhando, a gente penou, vamos dizer assim, sofreu bastante com as peças que estavam em campo. Gianluca não jogou como já vimos ele jogar antes, né? Nós tivemos também, como eu falei, o Acevedo, que jogou muito abaixo, o Canu jogou muito abaixo, Juba jogou ok, fez o gol, mas no início da partida ele não conseguiu manter uma boa pegada de jogo. Você vê o Roman Gomes no primeiro tempo perdeu bastante bola para o jogador do Vasco, que estava bagunçando ali na lateral esquerda deles, né? Na ponta esquerda do Vasco. Então, mais que quando foi no segundo tempo, o Roman Gomes conseguiu equalizar isso, tanto que PH entrou para poder, Marino entrou também para poder ir mais para o outro lado, pro lado de Juba, e a gente conseguiu ver que o Bahia tem fragilidades ainda, mas conseguiu manter o jogo, né? Se a gente observar um jogo como ontem, seria um jogo que, com certeza, na temporada passada nós sairíamos com a derrota.
E ontem a gente conseguiu se manter, contra o Corinthians conseguiu se manter, contra o Fluminense conseguiu empatar. Então eu vejo melhoras, mesmo que poucas, mas melhoras para a equipe desse ano. O Bahia, ele tá com 2 desfalques, né? Canu, que saiu machucado, e David Duarte, que também está machucado desde a segunda-feira ou terça-feira, mas ainda não sabemos o teor, o quanto que isso vai ser prejudicial para a temporada do Bahia. Então essas foram as notícias. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude. Hoje foi um pouco mais corrido, peço perdão até se ficou meio que corrido realmente, que atropelado os assuntos, mas eu não podia deixar de trazer aqui as notícias do nosso esquadrão. Então, Deus abençoe a todos vocês, vamos esquadrão, e que possamos lutar por coisas maiores sempre.